Vamos voltar aqui de novo. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando aqui o nosso bate-papo numa terça-feira, que é um dia que não é muito normal a gente gravar, mas como o Hélio teve outros compromissos, ontem a gente está transferindo a gravação para hoje, dia 19 de abril, tradicionalmente conhecido como o Dia do Índio, mas conhecido como o Dia dos Povos Indígenas. E este é um dos temas que o Hélio vai tratar aqui. O Hélio está acompanhando de perto a luta dos indígenas em Brasília, e ele vai comentar também sobre o deboche do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, diante das revelações, aí vieram à tona gravações em que ministros do STM, o Superior Tribunal Militar, reconhece a prática de tortura, reconhece que a prática de tortura é resultado da falta de punição aos torturadores, um tema muito espinhoso que está ganhando muito debate nos últimos dias. E agora tem essa questão aí do Bolsonaro desafiando mais uma vez o ministro do Supremo, no caso o Alexandre de Moraes, fez uma declaração muito polêmica e a gente aponta aí para o risco de fechamento, como o Hélio tem sempre apontado aqui, um golpe promovido por Bolsonaro, né, e o risco da gente voltar à ditadura. Ele vai falar também que, enquanto parte da esquerda parece ignorar esse risco, que é o risco de um golpe, um risco de fechamento de uma ditadura, a direita, né, vamos dizer assim, civilizada, que prefere o regime democrático para implantar suas políticas, continua tentando se unir contra Bolsonaro. No baú, o Hélio vai trazer um assunto aqui muito interessante. Ele foi processado com base na LSN, a Lei de Segurança Nacional, por publicar denúncias de tortura na época do regime militar, quando ele era repórter, e ele presenciou, né, cenas absurdas, como um ministro dizer a jornalistas estrangeiros que não havia tortura no Brasil. E ele relatou essas torturas a um famoso editor executivo do Washington Post, o Ben Bradley. Se a pronúncia é essa mesmo, né, Hélio? Hélio, como é que você vê? Vamos começar analisando o Mourão, né? Porque, assim, essa situação aí, né, o Mourão já deu aquela declaração do Viagra, né, um deboche, um escárnio aí perante a sociedade, esse escândalo que se normaliza, né? E agora essa da tortura, Hélio. É um absurdo, né? Vieram à tona os áudios, eu ouvi parte desses áudios, assim, é espantoso, não tem nem palavras para dizer o tanto que essas revelações nos deixam indignados, né? E o Mourão faz essa declaração, né, dizendo que os mortos estão lá e não vão poder reclamar, uma coisa assim, né? Negrão, a frase do Mourão, segundo eu vi, os caras já morreram, pô, vai trazer os caras do túmulo de volta. Bom, ele certamente estava se referindo não só aos torturadores, como a torturados, né? Que, pelo tempo passado, muitos deles já morreram. Mas eu também vi hoje que tem, segundo a relação de torturadores daquela compêndio Tortura Nunca Mais, ainda tem 400 e tantos torturadores vivos, aqueles que praticaram. Agora, tudo isso, Negrão, não só o fato, como o deboche do general Mourão, que é vice-presidente da República, se deve a vamos dizer assim, a um vacilo cometido logo ao fim da ditadura. A ditadura terminou em 85 por um acordo. Foi um acordo por cima entre setores da oposição, setores do governo mais liberais, que queriam realmente o fim da ditadura, e que fizeram um acordo. E esse acordo incluiu a tal da anistia, que serviu, segundo eles, para os dois lados. Anistiava torturadores e assassinos pelo lado do governo e anistiava os que se opuseram à ditadura e estavam condenados, estavam presos, condenados por isso. Inclusive alguns acusados de mortes, acusados de atos violentos.
Então, essa foi a anistia. Agora, como você não puniu os torturadores, continua isso aí vai ser indefinido. Quer dizer, o historiador Carlos Fico, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele conseguiu acesso a essas gravações que vão de 75 a 85, gravações de sessões do Superior Tribunal Militar, que vão de 75 a 85. Para a gente lembrar, na época da ditadura, o Superior Tribunal Militar julgava, em grau de recurso, os casos de civis acusados pela Lei de Segurança Nacional. Ou seja, se você, mesmo sendo civil, estava denunciado pela Lei de Segurança Nacional, que era uma lei bastante draconiana, bem drástica, você era julgado pela Justiça Militar. Numa primeira instância, era uma auditoria militar, composta de 4 militares e um juiz civil. Em segunda instância, era Superior Tribunal Militar. Então, muitos dos acusados, quando compareciam à auditoria militar, eles declaravam que haviam sido torturados. Eu fui torturado, eu prestei essas declarações sobre tortura, eu não fiz isso, eu reconheci que fiz porque eu fui obrigado a isso, eu fui pendurado no pau de arara, eu fui afogado, eu sofri espancamento, eu sofri choques elétricos, eu vi minha mulher... Tudo isso, muitas vezes, era relatado nas auditorias militares e ficava ali no processo. Esses processos chegavam ao Superior Tribunal Militar, a quem cabia o julgamento em grau de recurso. E aí, os ministros desse tribunal fazem comentários sobre as torturas. Isso é muito grave, quer dizer, a gente já sabe que teve tortura, que teve torturador, tudo isso a gente já sabe. Mas aí você vê que oficiais generais, porque esses ministros eram oficiais generais de exército, almirantes da Marinha, brigadeiros da Aeronáutica, eles sabiam que havia tortura no Brasil. Então, esse papo de que não sabia que havia tortura, tal, já está também desvendado. O próprio Geisel, general Geisel, que foi presidente da República, confessou que sabia das torturas. Ele, numa gravação que ele fez na CPDOC, ele confessou que sabia das torturas. Então, isso aí reforça isso. Agora, vir um vice-presidente da República fazer deboche, piora as coisas. Não que a gente tenha qualquer ilusão contra o general Mourão. Ele é um Bolsonaro diferente, ele é um Bolsonaro mais bonachão, é carioca, então ele gosta de fazer aquelas piadinhas de carioca, parecer que tem bom humor, usar máscara do Flamengo. Então, assim, é outro estilo, mas ele é tão fascista quanto o Bolsonaro. E ele já deu diversas declarações nesse sentido. É um outro estilo, mas é fascista, igual Bolsonaro. Então, isso aí, na verdade, rememora esse momento grave que nós tivemos da ditadura, e aí remete ao que você colocou, Negro. Essa ameaça ainda existe hoje. A ditadura terminou em 1985, e 37 anos depois, minha conta está certa, 37 anos depois, nós ainda temos um risco de retornar a isso, porque o Bolsonaro fala claramente que é isso que ele quer. E o general Mourão não nega. E o general Braga Neto concorda com o Bolsonaro. E vários outros generais que estão em torno de Bolsonaro concordam com isso. Não acham que a tortura é normal, que tem que torturar mesmo o adversário político, o inimigo, como eles colocam, que você ter ditadura é o melhor do sistema, que não havia corrupção na ditadura, não podia não haver corrupção para outros. Para os militares sempre houve corrupção na ditadura, sempre houve atos de corrupção para militares e para aqueles civis que os cercavam. Então, Negro, nós estamos com esse risco de volta, pelas declarações do Bolsonaro. E esse risco ele pode se materializar de diversas maneiras. Tomara que não aconteça. Ele pode se materializar por um golpe que Bolsonaro intenta dar por ocasião das eleições. Eu não sei se seria antes das eleições, já ele prevendo a derrota, se seria depois do segundo turno, ou então pela própria reeleição do Bolsonaro. À medida que, se Bolsonaro for reeleito, não tenha dúvida de que ele entrará no segundo mandato mais fortalecido, e aí sim, inclusive com o apoio de um Congresso subserviente a ele, em troca de orçamento secreto, dinheiro, emendas, toda essa
essas mutretas que nós estamos assistindo hoje, e que o procurador-geral Aras também assiste calado, sem mover nenhuma palha, né, para enfrentar essa corrupção toda, esse risco da volta da ditadura existe. Com ditadura vem tortura de novo. É bom as pessoas saberem disso. E também é bom as pessoas saberem que não eram só os que lutavam contra o regime que foram torturados. Muitos inocentes foram torturados, muitas pessoas pegas por acaso, por erro. Tem aquele famoso filme Para Frente Brasil, em que o cara é preso por engano e é assassinado sob tortura. Tão torturado, ele acaba assassinado. O papel é feito pelo Reginaldo Farias. Então, é muito grave essa situação toda, sabe? Agora, é bom que está sendo revelado, né? Que as coisas estão sendo reveladas, mais pessoas estão tendo conhecimento disso. Perfeitamente, Hélio. E é importante que venha à tona, né, todas essas situações. Como você mesmo mencionou, essas gravações é só de um período, né? O que deve ter aí no período, nos demais momentos, né? Mas hoje, Dia dos Povos Indígenas, você está acompanhando aí em Brasília, e você deve ter aí informação de como que estão as movimentações, e comentar, né, sobre esse dia, o significado desse 15 de abril. Negrão, o 19 de abril, né, que é 19, perdoa. Antigamente falava, como você disse aí, Dia do Índio. Hoje o correto é se referir aos indígenas, aos povos indígenas, povos originários. O índio seria uma expressão muito ampla, né, que não diria exatamente do que a gente está falando. Negrão, você viu que há poucos dias garimpeiros invadiram terras indígenas, os índios resistiram, denunciaram, os garimpeiros entraram em fuga, a Polícia Federal foi atrás. A Polícia Federal pegou os garimpeiros, prendeu os garimpeiros e soltou os garimpeiros. Soltou os garimpeiros, estão soltos. E agora os índios os indígenas, se sentem ameaçados por esses garimpeiros que foram denunciados por eles, fazendo garimpo em terras indígenas. Então, essa situação permanece. Por que ela permanece? Como eu sempre digo, ela existe há muito tempo. Invasões de terras indígenas, garimpo ilegal, desmatamento, assassinatos, houve muito na ditadura, mas continuou existindo depois. Mas você tinha um Estado que, de alguma maneira, procurava reprimir essas práticas, nem sempre conseguia. E como você tem um país que essencialmente vive sob corrupção, o que acontecia? Os poderosos, desmatadores, fazendeiros, criadores de gado, os garimpeiros, os que exploram minérios em terras indígenas, subornam policiais federais, subornam as polícias locais, subornam prefeitos, subornam fiscais do IBAMA, tá? E conseguiam fazer. Mas havia uma repressão. Quando era descoberto, havia uma repressão. Tal. O Bolsonaro destruiu tudo. O Bolsonaro destruiu o IBAMA, destruiu a Fundação Chico Mendes, o Instituto Chico Mendes. O Bolsonaro defende o garimpo em terras indígenas, permite o desmatamento, elogia os desmatadores, protege, não deixa multar, não deixa perseguir, não deixa queimar o equipamento dos garimpeiros, o equipamento ilegal dos garimpeiros. Resultado, nós estamos num processo de destruição. E esse processo de destruição é o que o Bolsonaro quer mesmo, é o que ele quer. Então, hoje, Negrão, dia 19 de abril, é óbvio, não tem nada para comemorar. A gente sempre fala, comemora o dia dos indígenas, dos povos indígenas. Não tem nada para comemorar. Você só tem hoje problemas, né? Porque tudo continua. O marco temporal continua aí, ainda vai ser votado pelo Congresso, continua as invasões, continua os desmatamentos, e continua a legislação que prejudica terrivelmente os indígenas, prejudica os indígenas em suas terras. Então, não tem nada para comemorar, é um dia para ressaltar as lutas dos povos indígenas, que principalmente hoje, como todas as lutas no Brasil, contra o governo desse genocida que se chama Jair Bolsonaro. Exatamente, Hélio.
Hélio, você mencionou aí anteriormente essa, esse processo de retrocesso que a gente está vivendo, né? E como você tem sempre alertado aqui, a esquerda não está compreendendo isso. Então, eu queria que você fizesse um pouco essa análise aí e já avançasse também sobre a movimentação dessa direita, né? Vamos dizer, a direita democrática, né? Negrão, sinceramente, para mim é difícil entender determinadas coisas. Eu sinto uma dificuldade de entender. Então, você viu, por exemplo, tudo bem, Seu áudio está um pouco baixo, Hélio. Será que vou dá para tentar. ganhar? Bom, mas está no limite aqui, né? Eu vou falar um pouco mais alto. Tá, boa. Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Então, por exemplo, nós sabemos, quer dizer, quem sabe, porque parece que muita gente não sabe, que hoje o principal problema para o povo brasileiro é Jair Bolsonaro e a ameaça fascista que está em torno dele. Esse é o problema principal do povo brasileiro. E a luta principal é derrubar essa ameaça fascista. A luta principal não é derrotar o neoliberalismo, não é derrotar o capitalismo, não é derrotar a lei tal ou a lei tal. Não, a luta principal é derrotar Bolsonaro, porque todas as outras hoje defendem disso, que se Bolsonaro ganhar essa eleição, ou se Bolsonaro der o golpe, ninguém vai estar aí para lutar contra as medidas neoliberais, não. Ninguém vai estar aí para lutar contra o capitalismo. Vai ser uma repressão dura, uma repressão violenta, vai esmagar a esquerda. Então, nós precisamos do regime democrático para travar essas lutas. E esse regime democrático não existirá com Jair Bolsonaro no poder. Então, ele é o adversário principal hoje. E é contra ele que todas as forças têm que se juntar. Agora, você fala, tem diferença nessas forças? Tem. Tem aqueles que são mais à esquerda, tem aqueles que são mais à direita, com diversos níveis. Mas, para derrotar Bolsonaro, é preciso você fazer uma união de forças. Então, o Lula, entendendo isso, procura ampliar o espectro de sua aliança, dentro do possível, porque também há coisas que não se misturam, não se consegue misturar, mesmo numa situação como essa. Então, aí você vai para um evento e o Paulinho da Força, que é uma figura que eu considero, eu não tenho a menor consideração pelo Paulinho da Força, sinceramente, acho um pelego, um picareta, pelego, mas é o dirigente do Solidariedade, do Partido Solidariedade, é o dono do Partido Solidariedade, que se denomina Solidariedade, e é dirigente e que comanda uma central sindical. E ele quer apoiar o Lula. Ótimo, que venha o apoio do Paulinho. Não quer dizer que eu goste do Paulinho da Força, mas ele quer apoiar o Lula, ótimo. Alckmin quer apoiar o Lula, ótimo. Quantos mais à direita que votaram pelo impeachment, que derrubaram a Dilma, quiserem apoiar o Lula, melhor para derrotar o Bolsonaro. Aí o Paulinho vai num evento e é vaiado pelo pessoal da CUT, pelo pessoal do PT. A gente sabe bem como é isso, sabe que não é todo mundo, sabe que há setores mais radicalizados, que há setores mais radicais, setores mais impermeáveis aos argumentos, tem aquela cabeça estreita, socialismo, o cara é pelego, não raciocinam politicamente como deve ser. Agora, é claro que o Paulinho está exagerando, ele sabe disso também, ele sabe que é assim que funciona. Mas o que irritou principalmente Paulinho foi que dirigentes do PT não coibiram as vaias. Não coibiram as vaias. Isso não tem sentido. Se não tiver essas alianças, o Lula pode perder a eleição e pode não conseguir governar. Infelizmente, para quem é de esquerda, o quadro é esse. E, em vez de ficar procurando a culpa nos outros, procura em si próprio. Você fez trabalho de base nos últimos anos para ganhar a população? Você não se apelegou quando os governos eram do PT e deixou de protestar nas ruas porque o governo era do PT? Né? Você não tem nenhuma responsabilidade por isso que está acontecendo, a culpa é só dos outros. A esquerda não tem. A esquerda tem culpa, sim, no que está acontecendo. E agora tem que saber que a situação não lhe favorece. Favorecer uma eleição do Lula não significa respaldo da população brasileira à aplicação de políticas de esquerda no país. Isso está muito claro. Então, o Lula precisa de aliança.
Eu acho que o Lula vai ganhar, Negrão. Veja só, eu não entro nesse apavoramento. A diferença está diminuindo, porque, apesar de estar diminuindo a diferença no primeiro turno, a diferença no segundo turno não é muito grande. Mas, na verdade, nós estamos na mão de um eleitor que não é petista. E esse eleitor, no segundo turno, a gente não sabe para onde ele pode ir. Inclusive, setores da direita podem chegar à conclusão, dependendo do andamento da campanha, podem chegar à conclusão que é melhor para eles apoiarem uma recondução do Bolsonaro do que apoiarem o Lula. Podem chegar a essa conclusão por diversas coisas. Por diversos fatores que podem ocorrer durante a campanha. Esse risco existe, a eleição não está ganha. Eu acho que o Lula tende a ganhar, a tendência é essa, mas a eleição não está ganha. E é preciso ampliar. Se não entender que é preciso ampliar, a esquerda pode sofrer uma derrota que pode ser até a última, porque depois pode vir aí uma ditadura que vai esmagar a esquerda. Tudo não vai durar muitos anos. Não sei. Quando ganhou a ditadura em 64, quando os militares deram o golpe, se dizia que ia durar pouco. Isso aí eles não seguram mais do que 5 anos. Olha aí, foram 21 anos, tá? Foram 21 anos. Então, essas previsões, tudo bem, existem os cenários lógicos. O cenário lógico é de que uma ditadura talvez não resista tanto tempo agora, né? Pela conjuntura mundial, pela conjuntura internacional. Mas olha como as coisas estão mudando. Quem imaginaria um ataque russo à Ucrânia há poucos meses atrás? Quem imaginaria que nós teríamos uma guerra como essa que está havendo agora na Ucrânia? Então, o quadro internacional também está mudando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse negócio de ficar rejeitando apoio de esquerda, eu ainda vejo gente de esquerda fazendo, com Alckmin não dá, candidatos de partidos de esquerda se lançando em estados onde é preciso derrotar o bolsonarismo nesse estado e se lançando candidatos. Né? Para quê? Para dividir o voto da esquerda. Aconteceu o que aconteceu no primeiro turno da França, que por causa de 1, alguma coisinha por cento, a esquerda deixou de ir para o segundo turno, e o segundo turno na França, que é agora dia 24, vai ser entre a direita e a extrema-direita, por 1, pouco de voto, quando a esquerda tinha 6 candidatos. Tinha 6 candidatos, se manteve. E agora só falta também a esquerda não votar no Macron, que infelizmente é ruim, mas é melhor do que a Marine Le Pen. Então, é essa situação, Negrão, que eu fico falando. Não é possível que não entre na cabeça dessas pessoas. Nós temos que ser anticapitalistas. Tudo bem, faz o seguinte, derruba o Bolsonaro. Eu sou anticapitalista, mas derruba o Bolsonaro. Depois de derrubar o Bolsonaro, aí as lutas anticapitalistas poderão ser mais bem organizadas, a mobilização da população. Enquanto tiver Bolsonaro, não vai dar. Não vai dar, não adianta ficar fazendo discurso retórico, mostrando que você é mais esquerdista do que alguém, do que o outro. Tal. Não é isso aí que vai derrotar o Bolsonaro. E derrotar Bolsonaro hoje é essencial. Agora, a direita parece que está entendendo isso, viu, Negrão? A direita tá realmente, né? É impressionante isso, né? Eles estão entendendo que só nos marcos da democracia eles conseguem fazer avançar suas pautas, enfim. E, inclusive, tem a possibilidade, né, que essa direita democrática, vamos dizer assim, essa direita civilizada, com um golpe, ela também ser esmagada, né, como poderia ser esmagada, como já... Sim. E outro ponto, olha, só para agregar um pouco aqui, você sempre tem mencionado aqui que as chamadas teorias da conspiração viraram práticas da conspiração, vamos dizer assim, né? Porque se confirmou tudo, né? Pô, não vai ter golpe lá, todo mundo levantando a mãozinha, não vai ter golpe, não vai ter golpe, teve tudo que aconteceu teve. Ele não se estabeleceu, ele, o fascista, levou todas as pautas de retrocesso. Você acabou de mencionar a questão dos indígenas, né? Que o retrocesso violento, e retrocesso violento em todos os sentidos, não é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração está virando prática da conspiração, né? Só para agregar esse ponto aí. Fala da direita aí, Hélio. Não, e é verdade, a teoria da conspiração, às vezes, realmente é conspiração, às vezes é realidade, que você acaba chamando equivocadamente de conspiração. O caso é o seguinte, a direita ela tem seus interesses que não são os da esquerda, ela tem suas políticas neoliberais, conservadoras. Agora,
A direita se divide. Há um segmento da direita que entende que vai conseguir aplicar suas políticas num regime mais democrático. E há outros segmentos que acreditam que um regime duro, de força, como o que o Bolsonaro quer, é que vai possibilitar. Eles se decepcionaram nesses primeiros anos do Bolsonaro, porque eles acharam, quando eles elegeram o Bolsonaro em 2018, acharam que Bolsonaro, por intermédio daquele Guedes, que é o ministro da Economia, iria implementar as políticas de direita. Ele acabou não fazendo isso, ou fazendo em parte apenas, não fazendo como eles querem. Agora, eles também já viram o seguinte, que se eles não se unificarem, o segundo turno é Lula e Bolsonaro, como tudo dá a entender. E eles querem que o segundo turno seja com um deles. E eles estão trabalhando por essa unidade. Maior dificuldade, vaidades, egos, é difícil, mas eles estão trabalhando nesse sentido. Não todos, mas também na esquerda não todos, mas estão trabalhando. E você vê agora o movimento do Ciro Gomes, que é de centro-esquerda, um partido de centro-esquerda, rumo a uma aliança com a União Brasil. E se o Ciro se alia à União Brasil, ele pode trazer também o PSDB, o Cidadania, de repente o PSD, que está sem candidato a presidente, numa união em torno dele. Mas pode ser, o Eduardo Leite tenta que seja em torno dele, o Dória quer que seja em torno dele, a Simone Tebet quer que seja em torno dele, mas eles já se convenceram o seguinte, eles estão perdendo tempo, eles têm que unificar a candidatura e entrar com um só candidato na campanha eleitoral e tentar, na campanha eleitoral, sensibilizar um eleitorado que hoje está com Lula e Bolsonaro. Não é fácil, não é fácil, é dificílimo, aliás. É dificílimo. Mas eles, pelo menos, parece que agora acordaram e estão tentando fazer isso. E aí, qual é a ideia? Eles estão com uma ideia errada. Alguns deles, Ciro, inclusive, eles acham que atacando Lula e Bolsonaro eles crescem. Não, o problema deles é o Bolsonaro. Eles teriam que estar atacando o Bolsonaro para ir para o segundo contra o Lula e derrotar o Lula no segundo turno. Eles estão equivocados nesse ponto. Mas é a estratégia deles. E é o único caminho, Negrão. O único caminho é unir forças para derrotar o Bolsonaro. Água e vinho não vão se juntar, esquerda e direita, vão ter dois candidatos, pelo menos dois candidatos diferentes, mas só isso vai permitir derrotar o Bolsonaro e haver uma confluência no segundo turno. Eu já fico com medo de chegar no segundo turno Lula e Bolsonaro e parte da esquerda, né? Ou parte da direita, eu acho que é parte da direita, porque eu acho que vai ser Lula e Bolsonaro, parte da direita querer apoiar o Bolsonaro. Parte da direita queria apoiar o Bolsonaro contra o Lula, dizendo melhor o Bolsonaro do que a esquerda. Repetir 2018. Esse risco existe, porque a direita ela tem dessas coisas, ela vai vendo qual é o caminho melhor para ela. E eu não sei o que vai ser dito na campanha, como vai ser a campanha, quais vão ser as bandeiras da campanha, quem vai escorregar na campanha. O Lula pode escorregar na campanha, Bolsonaro pode escorregar na campanha. É imprevisível o que vai acontecer na campanha. Então, a gente tem que se preparar para tudo. Além das escorregadas aí que pode acontecer, né? Sempre tem uma, né? Sempre tem uma. Em 2006, quase foi para o pau a reeleição do Lula lá com os aloprados, né? E, enfim, sempre tem uma besteira que inclusive, esses que incompreensíveis aí cometem, e até sabotadores, mas vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio, ele traz aqui uma lembrança muito interessante. Ele, como repórter, foi processado pela Lei de Segurança Nacional por publicar denúncias de tortura. Conta essa história aí, Hélio. Negrão, como a gente falou de torturas hoje, dessa coisa aí das revelações do Superior Tribunal Militar, eu lembrei de alguns episódios, talvez algum deles eu já tenha até contado aqui. Esse que você está se referindo foi o seguinte, eu era editor executivo do Jornal de Brasília, eu não lembro se 74 ou 75, eu era editor executivo, estava na redação, um dia chegaram duas senhoras. Bom, eu tinha 20 e poucos anos, eu não sei a idade delas, que para mim, com 20 e poucos anos, 40 anos já veria como senhoras, né? Mas chegaram duas senhoras e se apresentaram como sendo a esposa do ex-deputado Marco Antônio Tavares Coelho,
que estava preso, era do Partido Comunista Brasileiro e estava preso, e a irmã dele, agora eu não me lembro bem se era irmã dele ou irmã dela, no caso seria a cunhada dele. E as duas me contaram que ele estava preso e estava sendo torturado. Contaram as torturas, elas tinham tido acesso, e dizendo que elas estavam fazendo uma peregrinação e que tinham vindo a Brasília, inclusive, para tentar falar com autoridades militares, com autoridades, para, pelo menos, interromper as torturas que o Marco Antônio Tavares Coelho estava sofrendo. Negrão, eu peguei e escrevi a matéria. Eu escrevi a matéria, eu não me lembro bem como é que nós publicamos, se o Gutenberg, que era o editor-chefe, concordou, eu imagino que tenha concordado. Eu escrevi a matéria e nós publicamos a matéria, Negrão, contando as torturas que, segundo a mulher e a irmã ou cunhada do Marco Antônio Tavares Coelho, ele estava sofrendo em São Paulo. Elas tinham vindo de São Paulo. E aí, Negrão, você imagina, né? Naquela época você não podia fazer essas coisas. A minha alegação foi o seguinte: olha, a censura não proibiu especificamente, não tinha jeito. E aí, Negrão, nós fomos, Gutenberg e eu fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E aí é aquele processo que eu falei um pouco antes. A gente seria julgado por uma auditoria militar e da auditoria militar caberia recurso ao Superior Tribunal Militar. Nós fomos enquadrados, denunciados na Lei de Segurança Nacional, tal. Só que, felizmente, o juiz auditor, ele tem uma palavra que agora está me faltando, ele desqualificou o crime, né? Ele tirou da Lei de Segurança Nacional e disse que era um caso de lei de imprensa, que também era muito drástica na época. Então, o processo passou para a lei de imprensa e a gente iria ser julgado, então, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E aí o tempo foi passando e acabou que o processo prescreveu. Felizmente, o processo prescreveu, mas não denunciamos. Outra ocasião, Negrão, nós conseguimos denunciar que o Onestino Guimarães estava preso, tinha sido preso, no meio de uma matéria. A matéria não era que o Onestino foi preso. O jornalista Henrique Goulart Gonzaga Júnior, o Gugon, ele era repórter de outro jornal, mas era chargista no Jornal de Brasília, chegou com a notícia. Ele era muito amigo do Onestino. Inclusive, eles foram colegas, eles foram colegas na UNB e tal. E o Gugon chegou no jornal e falou: Onestino foi preso no Rio porque ele sumiu, ele não apareceu nos pontos, tal. Ele foi preso. Aí nós precisamos contar isso. Aí a gente tinha uma matéria lá, que eu não lembro qual era, no meio da matéria a gente colocou que ele foi preso, e sabe que não deu rolo nenhum, Negrão, não deu rolo nenhum nisso aí. Mas deu rolo para o Aricunha. Antes tinha dado rolo para o Aricunha, que era editor-geral do Correio Brasiliense. O Aricunha, a Polícia Federal prendeu um grupo trotskista. E uma delas, a Maria Regina Peixoto, nas torturas ela ficou bastante mal e foi levada para o hospital de base. E o Aricunha contou também na coluna dele no Correio Brasiliense que a Maria Regina tinha sido torturada e que estava no hospital de base, estava internada no hospital de base. Aí deu rolo para o Aricunha. Mas, finalmente, eu quero contar um outro episódio. Eu fiz em 1970... acho que 72, 71, 72, por aí, eu fiz uma viagem, acompanhei como jornalista, como repórter do Estado de São Paulo, eu fiz uma viagem acompanhando o ministro, então ministro das Relações Exteriores, Mário Gibson Barbosa, que pessoalmente era uma pessoa bastante afável, a 3 países. Na verdade, 2 países que na época ainda eram uma dependência: o Suriname, a Guiana e Trinidad e Tobago. Era eu, um repórter do Jornal do Brasil, Geraldo Costa Manso, e um repórter do Correio Brasiliense, o Francisco Nogueira Saraiva. Nós 3 acompanhamos o ministro nessa viagem. E aí, Negrão, era muito incômodo. E isso aconteceu em Trinidad e Tobago e na Guiana. A gente assistia às entrevistas que o ministro dava aos jornalistas daqueles países, né? Que era normal, o ministro estava visitando o país, dava uma coletiva. E aí os jornalistas, tanto no Trinidad e Tobago quanto na Guiana, perguntaram sobre torturas no Brasil. E ele simplesmente negava, com a maior cara de pau, Negrão.
Não existe tortura no Brasil. Isso é inventado pela esquerda, pelos comunistas que se opõem ao regime. Os presos no Brasil são bem tratados, respondem publicamente a processos na justiça. Tal. E ele mentia. E o que a gente podia fazer, né, Negrão? Tinha que ficar calado assistindo, né? Porque, senão, quando você voltasse para o Brasil, você seria preso já na chegada, né? Se você desmentisse um ministro das Relações. E nem sempre dava para conversar com os caras, porque era aquele aí cabia todo mundo embora, não dava para chegar e dizer, isso é mentira, viu? Não é verdade. Tal. Mas eu tive uma oportunidade, Negrão, e aí eu encerro. Aquelas contradições, né? Que eu passei por muitas dessas contradições. Eu era editor executivo do Jornal de Brasília, e o Gutenberg, que era o editor-chefe, tinha uma relação muito boa na Embaixada Americana, no conselheiro de imprensa da Embaixada Americana, que também era um cara muito legal, o Carl Howard, era um cara muito bom, assim, muito legal. E o Gutenberg tinha ido aos Estados Unidos a convite da Embaixada para fazer uma série de visitas em jornais, revistas, televisões e tal. E o Gutenberg conseguiu convencer os americanos a me convidar para ir fazer esse mesmo programa. E eu fui para os Estados Unidos, eu acho que foi em 75, e eu fui convidado, e foi até engraçado, porque eu ainda estava respondendo a processo na Justiça Militar. Então, para viajar, eu precisava pedir autorização da Justiça Militar. Aí o meu advogado, Márcio Rose, falou assim, olha, fique tranquilo, vou levar lá a carta do embaixador te convidando. Aí levou a carta do embaixador me convidando. Aí o juiz auditor, naquela época eles achavam que eu já havia largado tudo, né? O juiz auditor, Célio Jesus Lobão Ferreira, um maranhense, autorizou a minha viagem para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eu passei uma semana em Washington, frequentando diariamente o Washington Post. E por quê? Porque o Gutenberg havia convidado o editor executivo do Washington Post, o cargo jornalístico mais importante lá, o Ben Bradley, que era uma figura famosíssima por causa do caso Watergate, né? Ele era o chefão do Washington Post, convidou para vir ao Brasil. Ele veio ao Brasil, teve um jantar, o Jornal de Brasília fez um jantar, o Jornal de Brasília queria ser o Washington Post brasileiro. Então, teve um jantar para ele, o Ulisses Guimarães estava lá, eu tenho uma foto com o Ulisses Guimarães no jantar, ele visitou o jornal, aquela coisa. Então, quando eu fui lá, ele me recebeu muito bem, ele me ciceroneou para conhecer a redação do jornal, ele me levou, me apresentou aos editores e me mostrou diversas coisas da redação, foi muito cordial, muito gentil. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. E nessa conversa que eu tive com o Ben Bradley, na sala dele, eu contei para ele. Tinha um outro jornalista, que eu não me lembro o nome, sabe, Negrão? Mas tinha um outro na sala. E eu contei como era a coisa aqui no Brasil. Eu contei claramente da repressão, das torturas, da ditadura. Ele ficou muito impressionado. Claro que eles sabiam, mas ele ficou muito impressionado. E com os detalhes que eu sabia e que eu contei para ele. Ele falou, olha, esse nível de detalhe a gente não tinha aqui e tal. Foi uma conversa, assim, não foi muito longa, talvez 40 minutos, por aí, mas eu tive essa oportunidade. É óbvio que o pessoal aqui não ficou sabendo, né, que eu tive essa conversa com Ben Bradley e falei para ele como era a ditadura aqui, essa ditadura que a gente não quer que volte, né, Negro? Exatamente. Ela foi uma forma de burlar, né, essa censura, né, que eu achei interessante esse enxerto da denúncia da prisão do Ernestino. E era uma matéria política, era uma matéria de quê? Você lembra? Não, você sabe que eu não lembro e não achei essa matéria, porque eu sou guardador, eu guardo muita coisa. Então, eu deveria ter guardado essa matéria, em tese, mas não achei. Não achei, eu sou guardador e estou razoavelmente organizado com meus guardados, mas eu não achei essa matéria. Mas está lá, a gente colocou no meio de uma matéria que eu não lembro, devia ser política, devia ser alguma matéria política, não sei. Mas nós conseguimos colocar. Não sei nem se muita gente viu, né? Mas conseguimos colocar. Se você achar, depois traz aqui para a gente. Valeu. E assim terminamos aqui o nosso bate-papo com o Hélio de hoje. Se você está aí na TV 61, se inscreva, dá o joia, compartilhe. E na TV 247 também. Pessoal, na TV, aqui na TV, porque vocês estão assistindo a gente pela TV depois 247, já estão aí, já chegando a 900 mil inscritos. A meta é 1 milhão.
Agradeço a todo mundo. A gente volta na quarta-feira. Voltamos amanhã, Hélio? Vamos amanhã. Sim, voltamos amanhã. Um abraço para todo mundo.